Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho entrará início mais uma sessão. E você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e também diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público, que envolvem o dia a dia não só da nossa cidade, mas também de toda a população. Nas quintas, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés dos documentos, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares. E só para reforçar, por conta da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara vai estar fechada durante a sessão. Então, como que você acompanha as sessões? Aqui pela TV Câmara, é claro, e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube, você também tem à disposição a transmissão ao vivo da sessão e ainda pode acompanhar matérias, reportagens, programas, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um breve intervalo e a gente já retorna com mais informações da sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Roberto do Eleven. Vereador Marcão da Academia. Vereadora Flávia Carvalho. Vereador Sérgio Camargo. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Maninho 100%. Vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Walter Hayashi, vereador José Dimas, vereador Dr. Elton. Somente, senhor presidente. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também servidores desta casa. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiramente, que a votação fosse em bloco e a inclusão das indicações 1992 e 1993 e do requerimento 873. E peço destaque ao documento 873. Solicito ainda, senhor presidente, a supressão da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2020, em função do feriado de Corpus Christi. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, boa noite, vereadores, públicos que nos assistem através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, eu quero fazer uma homenagem aqui, pedir um minuto de silêncio
ao senhor Antenor de Souza, nascido em 26 de julho de 1953, faleceu agora, dia 2 de junho de 2020, no caso, hoje, aos 66 anos, deixando a esposa Hilda Aparecida Ferreira, seus 5 filhos e 4 netos. Então, quero deixar essa homenagem a uma pessoa que fez muito pela nossa cidade e que Deus conforte o coração de todos os familiares. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, passaremos então agora ao processo do pinga-fogo. Primeiro, vereador inscrito para falar no pinga-fogo, com um tempo de 10 minutos, vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, nas nossas redes e também aqui no plenário. Bom, hoje eu gostaria de apresentar para vocês hoje é uma apresentação rápida, mas eu quero mostrar os números do coronavírus em São José de uma maneira um pouco mais ilustrativa, por meio de gráfico. Gostaria que apagasse as primeiras luzes. Obrigado. Bom, vocês podem acompanhar aí, vocês podem ver 4 gráficos, sendo que desses 4 gráficos nós temos um gráfico verde e um azul. O verde corresponde ao número de casos positivos ou detectados por meio do teste, que o principal teste, falando em teste para coronavírus, lembrando que nós temos basicamente 3 grupos de testes. O primeiro é o teste de RT-PCR, que precisa ser coletado entre o 3º e o 10º dia do início dos sintomas. Depois, o segundo teste também de confirmação, mais fidedigno, é o teste de sorologia, que depende da formação de anticorpos do paciente. Precisa ser coletado a partir do 10º dia, aproximadamente, do início dos sintomas. Nesse momento, o primeiro teste, que é a detecção de parte do vírus, que é o RT-PCR, ele começa a reduzir a sua possibilidade de coleta e detecção, fazendo com que os índices de vírus na mucosa sejam baixos. Para quem não sabe, o RT-PCR é o exame coletado por meio do cotonete de orofaringe e de nasofaringe. Já a sorologia é coletada em laboratório por meio da coleta de sangue. Existem ainda um terceiro grupo, que não muito fidedigno quanto aos seus resultados, que é o teste rápido, que pode ser feito também, mas tem um índice muito baixo de assertividade, cerca de 70%. Bom, basicamente, ali a gente pode acompanhar os casos positivos, que são aqueles detectados por meio do RT-PCR e também do teste de sorologia. Os 2 gráficos, tanto o verde quanto o azul, eles sempre serão ascendentes, daqui até o tempo que a gente for avaliá-lo. Já os casos em investigação, eles podem ter redução. E o que a gente nota é que os casos em investigação aumentaram, mas também observamos que o gráfico de óbitos confirmados continua se apresentando de maneira retilínea, mostrando também que as equipes médicas e de saúde cada vez estão tendo maior experiência
no tratamento e na condição de detecção e de segmento desses pacientes em UTI. O resultado disso é que nós, mesmo tendo um aumento de casos positivos, não é, de certa forma, acompanhado com o número de óbitos. Existem outros gráficos também, onde a gente pode observar a quantidade de pacientes internados. Como eu disse anteriormente aqui nesta casa, a quantidade de pacientes internados, inicialmente, nos primeiros 20 dias da detecção do vírus em nossa região, nós tivemos uma internação em um dos dias com 106 pacientes internados em nossos hospitais, tanto públicos quanto privados. E depois nós tivemos uma regressão. Em virtude de tudo isso, tivemos a oportunidade de nos preparar, tanto as equipes médicas com a identificação dos melhores tratamentos e melhores condutas para o tratamento do Covid, como também a estruturação dos serviços de saúde, que continuam sendo feitos à medida que há necessidade ou que os números demonstrem que o suporte de saúde da nossa região pode ser necessário. Nós passamos agora pela reabertura parcial, mas com parcimônias, para que a gente possa retornar parte da atividade econômica. Isso não fará com que as atividades econômicas voltem totalmente ao normal, mas para que pelo menos a estrutura econômica e a possibilidade de que as pessoas tenham a chance de ter o seu ganho, principalmente os profissionais liberais, aqueles que não trabalham de certa forma registrados ou que não fazem parte do serviço público, eles tenham a oportunidade de trabalhar e ainda ter o seu ganho. É necessário que cada um realize as suas medidas adequadas de isolamento, cuidados com a lavagem das mãos, o uso de álcool gel, utilização da máscara, reaprendendo a utilizar inclusive a máscara, que muitos usam de forma inadequada, fazendo, ao invés de por muitas vezes ajudar, podendo até aumentar a contaminação pela quantidade de vezes em que a mão é colocada na máscara. Mas diante de tudo isso, nós também queremos lembrar que já temos 519 pacientes determinados em nossa cidade como curados. Isso também precisa ser levantado, precisa ser ressaltado. Então, não olhar somente para o lado negativo. Infelizmente, ocorreram mortes e ainda vão acontecer. Mas, graças a Deus, por meio do acesso à saúde, dos cuidados, nós temos observado também um grande número de pacientes curados. E eu queria mostrar para vocês um gráfico que eu trouxe através, eu estive estudando bastante sobre as situações que nós vamos vivenciar em virtude da pandemia. E nesse gráfico a gente apresenta um estudo onde qual é a repercussão para a saúde, né? Qual é o aspecto, as características da evolução de todos os quesitos de saúde em virtude da pandemia. E vocês podem observar aí o desenho de 4 ondas. A primeira onda se trata aquela de imediata mortalidade e morbidade em relação à contaminação pelo coronavírus. E isso faz com que, aumentando a contaminação, nós tenhamos um maior índice de mortalidade. À medida que também entendemos melhor o tratamento e realizamos o cuidado dos pacientes, passaremos pelo momento de redução dessa mortalidade. Então, vocês observam na primeira onda, primeira curva. A segunda curva, ela fala do impacto, em virtude de que todos agora praticamente buscam atendimento em saúde, somente se apresentar o quadro sugestivo de coronavírus. Muitas pessoas hoje estão deixando de buscar acesso, se mantêm por muitas vezes em casa, mesmo estando todos os serviços de saúde abertos para o atendimento, protelando então o tratamento de situações emergenciais ou de urgência. Um exemplo claro é o que eu tenho visto na minha especialidade como cirurgião. Por muitas vezes os pacientes têm chegado para
até os hospitais, em uma fase avançada de algumas patologias que precisavam ser resolvidas rápida, como uma apendicite, que rapidamente poderia ser diagnosticada e tratada. Mas alguns pacientes, com medo de buscarem atendimento, acabam por protelar a busca do atendimento e acabam pegando uma patologia numa fase mais avançada. Então é necessário que a gente leve esse tipo de informação também. Os hospitais e os serviços de saúde continuam em atendimento também para essas situações. E infelizmente nós vamos passar por outra situação, que é a terceira onda. A terceira onda é referente ao impacto da interrupção dos cuidados das patologias crônicas. Aqueles pacientes que têm hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, têm algumas patologias crônicas ou que estão em tratamento oncológico e protelam o seu tratamento, que é crônico, e começam então a aumentar o índice de problemas, tanto de mortalidade quanto de morbimortalidade, né? Ou seja, as complicações inerentes às doenças crônicas. E por fim, o que tem muito a ver com a fala que eu estou fazendo aqui hoje, é que nós teremos a quarta onda. E a quarta onda tem a ver com os traumas psíquicos causados pelo isolamento, e nós, por muitas vezes, vemos a ansiedade estabelecida nas pessoas em virtude da necessidade de isolamento. Também as doenças mentais, as injúrias econômicas e também o quadro de burnout. Por que a gente quer falar um pouco sobre isso? Porque em virtude de tudo que a gente está vivenciando, nós vamos vivenciar logo, mesmo toda a onda causada pelo coronavírus passando, nós teremos uma grande quantidade de pessoas evoluindo com quadros de depressão, de ansiedade, de aumento da agressividade, muito ligado também às injúrias econômicas relacionadas à parada dos trabalhos, ao fechamento de parte do comércio e das empresas. E o resultado disso já pode ser visto no momento de maneira muito apropriada lá nos Estados Unidos. Em virtude de um estopim que aconteceu lá, uma quantidade de fúria e de descontrole está acontecendo ali nos Estados Unidos. E aqui, não de maneira diferente, isso também pode acontecer. E é necessário que a gente tente trabalhar isso, para que a gente dê suporte àquelas pessoas que estão isoladas em extremo de ansiedade, tentar reduzir as injúrias econômicas, propiciando que cada um tenha a possibilidade da sua renda e de manter a sua família com redução do estresse. E mesmo assim, nós teremos uma necessidade de ampliação dos nossos serviços de saúde quando falamos de saúde mental. Então, a minha fala basicamente hoje porque cremos também no papel de toda a sociedade civil. Hoje pela manhã tivemos a possibilidade de ouvir aqui o Fábio Pasquini, que é da diretoria da Diretoria de Fiscalização e de Posturas da nossa cidade. Ele esteve aqui hoje pela manhã, também falando com os pastores e alguns ministros religiosos, exatamente para falar sobre qual a possibilidade deles abrirem, o que não foi em nenhum momento imposto o não funcionamento das igrejas, mas necessitando que houvesse um critério para essa realização. Mas ele pôde trazer e sanar muitas dúvidas que esses pastores e alguns ministros religiosos tinham para a reabertura adequada, seguindo o protocolo, tanto do governo federal quanto daquele não imposto pelo governo do estado. E foi um momento bem importante, e uma das coisas que foi falado é da necessidade que também cada um desses ministros possa acompanhar aquelas pessoas que fazem parte das igrejas, principalmente quando falamos nos seus quesitos de problema de saúde e de ansiedade.
Então, o papel da sociedade como um todo é muito importante para que a gente reduza os danos relacionados à quarta onda. E não vamos nos esquecer de falar o tempo todo sobre o coronavírus, mas lembrando também dos problemas que nós podemos vivenciar dentro de algum tempo em relação aos danos da quarta onda. Então, muito obrigado por todos me ouvirem. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só parabenizar aqui a Prefeitura Municipal, principalmente na pessoa aqui do prefeito Felício Ramute, que anunciou na última semana a construção em São José do Hospital de Retaguarda. E por que isso é importante, presidente? Porque esse hospital, diferentemente de outros que estão acontecendo Brasil afora, toda a estrutura vai ficar no município pós-pandemia. Então, esta equipe que o prefeito Felício capitaneia, que está cuidando das questões do Covid aqui em São José dos Campos, mais uma vez dá um tiro certeiro no que diz respeito, então, a trazer estruturas de apoio e combate a essa pandemia, e muito mais que isso, vai deixar para o município um legado extremamente importante, que é o Hospital de Retaguarda, que vai virar oportunamente o hospital, o pronto-socorro do município de São José dos Campos. Parabéns à Prefeitura, a todos os profissionais envolvidos nessa questão. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, é importante o hospital de campanha, é importante esse hospital. Aliás, deveria ser iniciado há um mês atrás, né, como iniciativa de várias prefeituras que anteciparam. Agora, eu espero que fique muito claro que o fato de abrir esse hospital, que será uma UPA, não feche o pronto-socorro, né? Porque o próprio vereador já disse, vai ser o hospital municipal. Se essa construção que vai ficar para o município for a porta fechada do hospital municipal, a sociedade vai perder muito, né? Porque nós sabemos que existe um setor da saúde que há muito tempo tem defendido a porta fechada do hospital municipal. Então, eu espero, né, e já faço um alerta aqui para que não feche, né, que a porta aberta, que é hoje uma conquista, é importante hoje para a sociedade, para quem é usuário do SUS, quando vão para a UPA, quando vão para a UBS, ficam lá, esperam 5 horas, mas são atendidos. Então, esta porta aberta é uma garantia para aqueles que mais precisam o atendimento. Então, esta garantia tem que ser consolidada. Então, eu só penso que se ficar na meia conversa, tipo, esta vai ficar para São José, mas esta UPA que vai ficar aberta, a população vai perder muito. Quem usa o SUS de São José vai ter uma perda muito grande. Com a palavra, próximo orador inscrito para falar no Pinga Fogo, vereador professor Calazans de Camargo, tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vocês que nos assistem através da TV Câmara e da internet, funcionários da casa, imprensa presente também. Bem, eu gostaria aqui de estar direcionando a minha fala com relação ao Hospital de Retaguarda. Nós tivemos aqui no lançamento, simultaneamente a esse lançamento, que ocorreu na sexta-feira, já estavam se iniciando as obras de adequação do local. Ali no local do Teatrão, do Complexo do Teatrão, o São José Esporte Clube era o responsável total por aquela área. Há alguns anos ele devolveu, num processo judicial, ele devolveu 70% da área para a municipalidade. Tem lá o Centro de Ciências, está sendo reformado o Complexo Esportivo do Teatrão. Nesse momento, toda a estrutura da cobertura
que era de concreto armado, está sendo substituído por estrutura metálica, uma vez que tinha graves problemas estruturais. Está em pleno andamento. E na área remanescente, a Prefeitura fez um acordo, uma permuta com o São José Esporte Clube, dentro da área dos 30% que cabia ao clube, vai destinar ao clube uma nova área e lá, naquele complexo, próximo às áreas de saúde, Hospital Municipal, será construído esse hospital de retaguarda, que não é um hospital de campanha. É um hospital que ficará futuramente para a cidade. Não é como o hospital de campanha que depois acabou a pandemia, desmonta tudo e vai para o PEV. Esse não. Esse é um hospital que ficará para a cidade com a previsão de ser o substituto do pronto-socorro municipal que existe hoje no Hospital da Vila Industrial, no Hospital Municipal. Então está aqui. O Hospital de Retaguarda ele tem 45 dias para ser concluído, com a promessa de ser entregue antes do tempo. Vai ampliar a capacidade de atendimento do município a pacientes do novo coronavírus. Diferentemente de hospital de campanha, após a pandemia, a construção ficará na cidade e será o novo pronto-socorro do Hospital Municipal. É uma construção modular, numa área de 3.100 metros quadrados, com 1.554 metros quadrados de área construída em 2 pavimentos. A obra foi estimada em 12.019.000 reais. Será feita com a maior parte de recursos doados por empresas de São José dos Campos, que querem ajudar no enfrentamento da pandemia. Então, isso é muito importante. Nós temos desses 12.985.000, que será o custo da obra, 2.474.000 doados pela Método e pelo Brasil ao Cubo, 2 milhões pelo Grupo Farmaconde, 2 milhões pelo supermercado Hispânia Atacadistas e Vila Real, e 2 milhões pelo DM Card, ou seja, 4.511 milhões a Prefeitura vai desembolsar dos 12.985.000 e o restante ficará por conta da iniciativa privada. Inclusive, ainda está aberto às empresas joseenses, os amigos de São José dos Campos, que queiram estar participando desse movimento importantíssimo pela vida e pela saúde, podem estar aí entrando aí nesses 4.511 milhões restantes e assumindo parcelas de doação para a construção deste hospital de retaguarda. Então está aqui, ó, outras empresas que queiram fazer doações sem contrapartida do município poderão manifestar o interesse em 15 dias por meio do edital de chamamento que foi publicado no boletim do município, disponível no site oficial www.sjc.sp.gov.br. O Hospital de Retaguarda, novo pronto-socorro adulto e infantil, oferecerá o melhor atendimento à população. No futuro, o pronto-socorro sairá das dependências do Hospital Municipal para uma nova unidade com um espaço mais amplo que o atual, ala exclusiva para atendimento infantil e equipamentos de última geração. A construção ocorrerá em tempo recorde. A unidade será gerenciada pela SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que já é responsável com muita propriedade, com muita eficiência pelo Hospital Municipal. Então, gente, é uma forma certa de governar. Nós já tivemos, em outras oportunidades, um exemplo de gestão. Agora estamos falando de saúde, do Covid-19. Esse hospital de retaguarda, muitas prefeituras fizeram o seu
aquele hospital de campanha, que no final é desmontado e o material vai para o pé, vai para a sucata. Nesse caso, vai ficar um novo pronto-socorro para a cidade, no futuro. É uma forma diferenciada de gestão, de aplicação dos recursos públicos com eficiência. Nós já vimos isso na iluminação LED, onde o empréstimo contraído para a implantação da iluminação LED, que está praticamente se concluindo em todos os bairros da cidade, será pago a médio prazo, em 5, 6 anos, com economia em manutenção, porque o sistema antigo você trocava a lâmpada, o soquete com curto, com problema, queimava, trocava, queimava, muita manutenção, muita mão de obra, muita manutenção, muito gasto em manutenção. E também o sistema LED é muito mais econômico. Então, na economia com manutenção e o próprio valor o consumo de energia, nós teremos o pagamento de toda essa troca de iluminação pública e a economia ficará para os próximos anos após pago esse investimento. Então, essa é uma forma de gerenciar. Nós temos também, da mesma forma, a linha verde. A linha verde, que é o aterramento, todo esse cabeamento de alta tensão, das torres de alta tensão que sairão desse terreno, que é uma cicatriz que corta São José dos Campos. Foi feita uma permuta com os empresários que detêm a administração desse espaço dos Leões, em troca de 5 anos de IPTU da área, para eles aterrarem esse cabeamento todo. Em 75 metros de largura. Conclua, vereador, por desta favor. área, nós teremos o trajeto do trem de superfície de transporte de massa sustentável, porque ele é elétrico, não tem barulho, não tem poluição. E nos 75 metros restantes, a urbanização, com praças, áreas verdes, investimentos imobiliários. Eu só queria colocar aqui, senhor presidente, um vídeo para nós encerrarmos aqui sobre o lançamento deste hospital de retaguarda. Por favor. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a construção de um hospital de retaguarda em 45 dias, para ampliar a capacidade de atendimento do município a pacientes com o novo coronavírus. Diferentemente de um hospital de campanha, após a pandemia, a construção ficará na cidade e será um novo pronto-socorro do Hospital Municipal. A construção modular será feita próxima ao Hospital Municipal na Vila Industrial, numa área de 3.100 metros quadrados, com 1.550 metros quadrados de área construída em 2 pavimentos. A obra foi estimada em 12,9 milhões de reais e será feita com a maior parte de recursos, 8,4 milhões de reais, doados por empresas de São José dos Campos que querem ajudar no enfrentamento à pandemia. A Prefeitura utilizará 4,5 milhões de recursos próprios. O Hospital de Retaguarda Novo Pronto-Socorro Adulto e Infantil oferecerá um melhor atendimento à população. A construção modular feita pela Brasil ao Cubo em caráter definitivo será 4 vezes mais rápida do que o sistema tradicional de alvenaria. A construção do Hospital de Retaguarda foi deflagrada mediante estudo apresentado ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, em reunião realizada no dia 4 de maio de 2020, pelo Instituto Adolfo Lutz, que apresentou um cenário preocupante para todo o Vale do Paraíba entre os meses de maio a agosto de 2020, com uma possível escalada dos casos. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns ao prefeito Felício Ramute, que dá mais uma vez um show de gestão, governando do jeito certo. Boa noite. Próxima vereadora, a vereadora Amélia Naomi, com tempo de 5 minutos.
Bom, eu vou ler aqui a nota do diretório do Partido Nacional do Partido dos Trabalhadores, com algumas na tela, por favor. Pela vida, pela igualdade, contra o racismo. Em nota, o Diretório Nacional do PT manifesta repúdio aos episódios de violência policial que ocorrem em nosso país e na América do Norte. No momento em que nossa atenção e esforços se concentram em salvar pessoas da pandemia, do novo coronavírus e dos seus efeitos, o Diretório Nacional do PT manifesta veementemente repúdio aos episódios que, dentro e fora do Brasil, demonstram que a violência policial é também uma doença que extermina sonhos e vidas da população negra. Somos solidários aos familiares do menino João Pedro, de apenas 14 anos, baleado e morto dentro de casa, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em mais uma incursão policial criminosa que ceifa a vida das pessoas negras, pobres, nas periferias e nos grandes centros do nosso país. Nos Estados Unidos, assistimos à mobilização e à revolta popular em dezenas de cidades, em protesto contra covarde assassinato de George Floyd, homem negro de 46 anos, asfixiados por um policial branco, depois de ter sido preso e algemado. O mundo assistiu, chocado, o vídeo em que Floyd implorava, sem conseguir respirar, diante da crueldade fria do policial que pressionava seu pescoço com o joelho. Por favor. O estrangulamento de George Floyd é um tiro nas costas, e o tiro nas costas de João Pedro não são fatos isolados. Fazem parte da tradição de um pensamento conservador e escravocrata que aprisiona física e mentalmente a população negra, pela ação de uma elite dirigente, burguesa e racista que privatiza e orienta ideologicamente os aparatos de repressão policial. É nítida a escalada racista nos últimos tempos em todo o mundo, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, em consequência da ação de governantes antidemocráticos como Bolsonaro e Trump. Cada um à sua maneira tenta estimular e impor a violência e o fascismo como forma e prática de dominação ideológica e política. Determinam pela ausência ou sabotagem de políticas públicas quais são as vidas que importam e quais vidas podem ser descartadas. E neste vídeo aqui, nessa tela, nós colocamos a foto contra o genocídio do protesto no Campo dos Alemães contra a morte do Miguel, que foi em 2019. Pode passar. Lutar contra o fascismo é lutar contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e toda forma correlata de discriminação e desigualdade que atinge, sobretudo, a população mais vulnerável em nosso país. Assim, conclamamos as pessoas defensoras da democracia, da justiça e da igualdade e orientamos toda a nossa militância, negra e não negra, a repudiar e se manifestar em atos e ações contra o racismo e a violência policial que ameaça constantemente a vida dos negros e negras brasileiros. Pode passar. Nessa tela, a injustiça
num lugar qualquer é uma ameaça. A justiça em todo lugar. Martin Luther King, em 1968, foi a frase, essa frase representa um momento atual também. Em defesa da democracia, das vidas, fora Bolsonaro, fora racista e fora o fascismo. Pode passar. Essa é uma última tela. Hoje, nas redes sociais, terça-feira do apagão, em solidariedade ao movimento. Vidas negras importam. Várias pessoas no mundo estão postando essa imagem toda preta nas redes sociais em solidariedade aos protestos dos movimentos Vidas Negras Importam nos Estados Unidos. O objetivo é combater o racismo, o fascismo e a desigualdade e a truculência policial. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Wagner Balieiro. Tempo de 10 minutos, Wagner. Não. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, essa semana, conversando com alguns médicos, conversando até com o nosso colega ex-secretário de Saúde, Paulo Roitberg, foi falado muito da importância e da necessidade da gente discutir a ampliação da testagem. Testagem que é algo necessário, que é sempre falado aqui, inclusive na tribuna, por outros colegas vereadores, e que faz parte de exemplos de países e cidades que fizeram um bom combate com prevenção e informação e trabalhando um índice maior, massivo de testagens. Então, nesse sentido, uma pergunta que foi feita e colocada num documento aqui na Câmara Municipal, e que eu tenho até tentado conversando ali com o líder de governo, em relação à quantidade de testes PCR que está sendo feito em nosso município, que é o teste feito para aquelas pessoas que já possuem algum tipo de sintoma ali do segundo ou terceiro dia até o 10º dia, que teria que fazer esse teste. Depois que começamos a discutir esse assunto, a Prefeitura colocou, numa nota que encaminhou para a imprensa no dia de hoje, sem colocar exatamente a quantidade de testes públicos e sem colocar o perfil de testes, que já realizou na cidade 4.413 testes. 4.413 testes para toda a cidade, incluindo parte pública, parte privada e todas as modalidades de teste. Nós estamos querendo saber quantos testes desse tipo, PCR, já foram realizados pelo poder público. Porque só o número colocado até agora aqui, 4.413, somando a rede privada, rede pública e todos os modelos de testes, é muito pouco. Nós estamos falando de em torno de pouco mais de 6 testes por 1.000 habitantes, mas somando todos os modelos de testes. Se realmente for esse número, conforme está sendo debatido e colocado aqui em nota oficial pela própria Prefeitura, é um número muito baixo. Inclusive porque, com grande quantidade de testagem, com bom mapeamento, você tem condições de tomar medidas de ordem técnica e com condições de fazer a medida mais acertada para evitar o crescimento de casos de Covid que a gente tem visto aumentando e aumentando muito em nosso município. Tanto de casos confirmados, de casos suspeitos, de óbitos, só basta ver o tamanho da curva no último mês. Tenho falado isso porque testagem em massa ajuda a discussão de localização do problema, bairros com mais dificuldades, bairros que precisam ter uma atenção maior. Também pode verificar
A partir daí, a necessidade de como a Prefeitura irá trabalhar a questão das medidas sociais e econômicas, que, lamentavelmente, São José não está fazendo medida social e econômica a contento, né? Aliás, não está fazendo nenhuma medida social. Quando a gente vê uma cidade do porte como a nossa, ter a Prefeitura não comprando nenhuma cesta básica, não tendo feito nenhum tipo de auxílio para as categorias mais afetadas, não tendo criado nenhum tipo de auxílio emergencial, não tendo feito nenhum tipo de incentivo para os comércios, pequenos empreendedores, microempreendedores, micros e pequenos empresários, a gente vê uma omissão muito cruel acontecendo aqui no município em relação a essa situação. E nessa semana veio mais dinheiro, inclusive. Veio mais 600 mil reais, um pouco mais de 600 mil reais de verba federal, na última semana de maio, totalizando já por parte dos governos estaduais, federal e até do judiciário, mais de 26 milhões de reais depositados, já acreditados na conta do município, mais de 26 milhões. Agora que foi sancionado a legislação federal do auxílio aos estados e municípios, o auxílio emergencial, ainda virão mais 80 milhões. Então nós vamos ter para São José dos Campos, entre aquilo que já veio e mais aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mais de 100 milhões de reais. É fundamental que esse dinheiro tenha um destino no sentido de ajudar as famílias que estão sendo atingidas por essa crise, tanto do ponto de vista social, econômico e também de saúde. Fazer mais teste, fazer mais trabalho de prevenção, fazer os auxílios necessários na área social, na área econômica, que tanto é necessário para a nossa cidade, que a população clama todos os dias e que a gente vê uma omissão realmente muito cruel do atual prefeito em não fazer as medidas que são exemplos já em outros municípios. Vários municípios já fizeram, as propostas que são sempre debatidas aqui na Câmara colocam exemplos de outros municípios e, lamentavelmente, nem quando recebe dinheiro do Fundo Nacional de Assistência Social, como é o caso de ter já recebido 2 milhões de reais de lá, sensibilizou o prefeito para começar a usar para comprar cesta básica aqui em nosso município. Então é uma situação lamentável, a gente vem alertando sempre, todos os dias aqui na sessão de Câmara, porque nós temos uma cidade que está tendo muita gente perdendo emprego, os dados mostraram aí mais de 6 mil pessoas perdendo emprego nos últimos 2 meses. Nós vimos pessoas que estão sem renda e não estão conseguindo o auxílio federal. Essas pessoas poderiam ter algum tipo de auxílio municipal, a exemplo do que é feito em várias outras cidades. E a gente tem que lembrar que o Cadastro Único de São José dos Campos tem mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil famílias, o que dá no total mais de 150 mil pessoas. 28.400 estão recebendo cesta do Estado. As demais estão aonde? Sem nada, sem receber nenhum tipo de apoio, de auxílio, de participação aí do poder público para ajudar essas pessoas. Então é uma questão de humanidade, uma questão da gente ter mais sensibilidade com a nossa população e ajudar, trabalhar com auxílio, não é empréstimo, auxílios, trabalhar o recurso público para ajudar as famílias e a população de nossa cidade que está sofrendo e muito com toda essa situação. Inclusive tem algumas categorias que praticamente tiveram tudo parado em função da pandemia, elas podem e devem ter um auxílio público e tem legislação aos montes hoje que podem ajudar essas famílias e essas categorias que estão sendo muito atingidas aqui em nossa cidade. Então, fica aqui novamente o recado. Se nós temos um valor enorme vindo para cá, mesmo sabendo de algumas quedas de receita, São José com esse valor que vai receber mais do que perdeu até agora. Pelo menos até o presente momento vai receber mais do que perdeu. É fundamental que a gente faça mais testes e que a gente crie os auxílios sociais municipais com base nas legislações que já existem e que podem ser aplicadas, inclusive, sem precisar de nenhuma votação na Câmara. Basta querer ir lá fazer, que já é o suficiente para começar
a ajudar a nossa população, que está há quase 3 meses esperando essa ajuda e até agora não veio nenhuma resposta por parte da Prefeitura e do prefeito na questão dos auxílios municipais. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Venceslau, que foi nascido no dia 7 de setembro de 1946, faleceu dia 28 agora de maio, com 73 anos, trabalhou muito tempo na GM, onde até se aposentou, trabalhou lá. Padrinho, e eu quero mandar um abraço para o Daniel, que o senhor José Venceslau era padrinho do Daniel, um grande amigo nosso, uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, principalmente no tênis, né, no esporte, tênis de São José dos Campos. Um abraço, quero dar nossas condolências e que Deus conforte o coração de todos os familiares. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero pedir também um minuto de silêncio a um amigo, jornalista, Paulo Bicarato, da velha guarda do jornal O Vale Paraibano. Naquela fase antiga do jornal, estava ele lá com a equipe toda, trabalhou muitos anos no jornal, uma grande perda para a categoria, mas para todos. Morava em Jacareí, então quero aqui pedir um minuto de silêncio, dizer que é muito triste essa morte de um grande amigo. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Ciborgue, com tempo de 5 minutos, podendo usar até 5 mais se quiser, vereador, porque eu não vou falar mesmo, o senhor fique à vontade. Agora estou... Bom, muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. É difícil a gente falar com a máscara, mas aqui dentro nós temos que seguir as regras e normas impostas pela Câmara, e quero parabenizar todos os vereadores e a mesa diretora, porque aqui dentro todo mundo de máscara, todo mundo com os seus EPIs, todo mundo usando um álcool em gel, mantendo as suas higienizações e o distanciamento. Então isso é muito importante, temos que seguir. Agora, quando a gente grava os vídeos fora, a gente pede permissão para a gente poder tirar a máscara, porque o som tem que sair melhor, né? Presidente, vereadores e população, hoje eu venho a esse microfone para falar um pouco de algumas ações que têm acontecido em nossa cidade, né? E a gente tem visitado, não é por causa do Covid, não é por causa da pandemia que a gente parou de estar nas ruas ou não. A Prefeitura continua fazendo obras essenciais, obras importantes para os munícipes e obras que já foram licitadas e outras que já estavam na programação da Prefeitura bem antes de vir a Covid. E fomos acompanhar a Arena Esportiva, como outros vereadores aqui já foram, o vereador Calazans também já esteve lá, o vereador Marcão também já teve. A arena está ficando bonita, e a gente pode dizer que aquelas vigas lá, ela dá, se juntar eu e o vereador Calazans, ainda nós somos pequenos perante a estrutura da viga principal lá da arena, né, vereador? Porque é uma viga muito grande que está fazendo a sustentação de todo o telhado da nova arena, e vai ficar bonito. Então, quero aqui falar que nós estivemos lá, vários moradores me cobrando, né? O Elmerson me cobrando, o Emerson também me cobrando, o Juliano, e a gente postou nas mídias sociais, né? Então está ficando bacana o projeto lá, e a gente espera que essa obra se conclua o mais rápido possível. Também estivemos visitando o Espaço Canino ali no Esplanada, na Praça Floripes Bicudo. A gente espera que aquele espaço seja usado pela comunidade, conforme nós fizemos várias reuniões ali, juntamente com a Secretaria de Mobilidade,
e a própria Secretaria de Manutenção, junto com os engenheiros e arquitetos, para ver aonde que colocava. Colocava aqui, colocava ali, colocava aqui, bateram o martelo, né, junto com a comunidade, população, onde ia colocar o espaço canino, e eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. As pessoas hoje me indagando, né, que hoje nós passamos lá novamente, estávamos ontem lá acompanhando, e as pessoas perguntando, poxa, vai ser obrigado a deixar o animal aqui? Não, eu falei, não, você vai ter um espaço a mais, mas é importante a gente poder usar esse espaço, que é um espaço público, onde a prefeitura está destinando, e lembrando que esse espaço já foi orçado com outros espaços na cidade, não só lá, e a gente agradece ao prefeito Felício Ramute, né, e à prefeitura, de ter também acariciado, né, ali a população do Esplanada, que tem pedido para a gente esse espaço. Então a gente espera que a população possa usar esse espaço, como em outros bairros já estão usando. Falamos já da arena, falamos do espaço canino. Eu gostaria também de pedir o PEV do Urbanova também já está em fase final. Amanhã a fase de limpeza lá do PEV. Estivemos acompanhando hoje lá, tudo sustentável, está muito bonito, bacana, o telhado feito de pasta de dente, né, de tubo de pasta de dente, feito com aquela embalagem tetra do leite. O bloco lá, o bloco é colado. O concreto é um concreto que ele absorve a água, muito legal. As árvores frutíferas, o salão que ficou lá para ter estudo da população em geral, que vai fazer ali a sustentabilidade e estudar. Então esse PEV, se não me engano, é igual o PEV do São Judas Tadeu, é isso, né, vereador Juvenil? Igual o Santa Luzia. Então é um PEV diferenciado, um PEV muito bom para a população poder aproveitar esse espaço. E para quem não sabe o que é o PEV é o espaço é o ponto de entrega voluntária, onde as pessoas poderão levar ali o resto de entulho, material reciclável. Isso é muito importante, que ali a região oeste não tem nenhum espaço e a gente vê que vários, desculpa o termo, vereadores, mas vários porcalhões sujam a cidade inteira e a região lá tem muito. Tem muitos porcalhões que chegam e jogam o resto de material, até geladeira, micro-ondas no meio da rua. Tem outro dia a gente estava ali perto do Parque Ribeirão Vermelho, a turma estava pensando que tinha 2 micro-ondas lá, micro-ondas novo, vereador. Micro-ondas novo jogado no chão lá, mas está queimado, hoje não compensa arrumar. E as pessoas jogam no meio da rua. Então isso, infelizmente, a cultura e a educação das pessoas. A gente espera que com esse PEV a população possa ter uma educação melhor, né? Porque a educação a gente aprende na escola e também vem de família. E as pessoas que jogam o entulho, o resto de material ali, não condiz de ser morador de São José dos Campos, vereadores. Porque a nossa região e a nossa cidade é uma cidade exemplo. Então a gente espera que a população possa usar o PEV. Parabenizar a Urban e o Minoro, o secretário Minoro, que acompanhou toda a obra lá, porque está ficando muito bonito, né? A gente espera aí a inauguração, que vai ser inaugurada por volta do dia 10 ao dia 15. Né? Então isso já foi colocado. Tem um projeto nosso, que está aqui em tramitação na Câmara, onde eu gostaria de pedir o apoio já de todos os vereadores, e depois eu vou relatar, vamos conversar um pouco mais, e vereadores que tiverem à disposição ou dúvida desse projeto, a gente está à disposição, que é um projeto que vai ajudar os bares, os restaurantes e os hotéis, né? Bares, restaurantes similares, hotéis não, na sua reabertura de comércio. A gente está pedindo um projeto, conversando com a Prefeitura Municipal, que a Prefeitura dê um licenciamento temporário, vereadores, de 90 dias, tempo do Covid aí que está acontecendo, para que os bares possam colocar as mesas e atendam as pessoas na calçada. Alguns bares em São José já fazem isso, já tem autorização da Prefeitura. Mas a gente espera que a Prefeitura, nesse período, possa colaborar, os bares que não forem obstruírem a calçada, né, do pedestre, tudo, o projeto apresenta tudo isso, que possam liberar para que os bares possam, porque eles vão perder muito espaço na área interna.
E como eles vão perder na área interna, eles poderão estar atendendo as pessoas ali na calçada. É temporário. É um alvará provisório temporário. Então a gente solicita que a prefeitura veja com carinho esse projeto que já está andando na mão lá dos magistrados da prefeitura, que eles possam olhar com bastante carinho para esse segmento, que é um dos segmentos que vai ter muito prejuízo nessa linha pós-Covid. Então a gente aguarda e estou à disposição aqui para conversar com qualquer vereador, para que tiver instrução, tiver alguma sugestão, que a gente possa colaborar nesse projeto. Está à disposição, vereador, podemos assinar em conjunto, sem problema algum, o projeto está lá, foi protocolado nessa casa, é o vereador Ciborgue, que é aqui, um projeto bom para a cidade, sem problema algum. E hoje, gostaria também, a máscara atrapalha, mas temos que usar, parabenizar o prefeito Felício Ramute, que hoje nós somos agora à tarde lá no local do hospital de retaguarda. Rapaz, eu estou achando que vão bater recorde, vereador Juvenil. Eu estou achando que o prazo lá que a empresa deu de fazer vai entregar antes. Porque do jeito que eu vi tanta gente trabalhando lá, as máquinas trabalhando, capaz de bater o recorde. Então, São José vai entrar no Guinness Book, que nós vamos conseguir entregar um hospital de retaguarda. E esse hospital de retaguarda será o pronto-socorro de São José dos Campos. Olha a importância desse projeto. E mais importante ainda, é a visão que eu quero aqui parabenizar as pessoas de São José dos Campos, os empresários que estão ajudando. Vila Real, o Hispane, Farmaconde, se não me engano a Método Engenharia e Brasil e Cubo. Se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe aqui. São as empresas que estão colaborando para fazer a parceria privada de um hospital para São José dos Campos. E a prefeitura entrando com 4 milhões e pouquinho. E qualquer empresa que queira colaborar, o edital está aberto, pode procurar a Prefeitura Municipal para poder colaborar, né, presidente? Então a gente espera que mais empresas de São José dos Campos possam colaborar com projetos nesse sentido. Porque foi que eu estava comentando com o diretor do supermercado Vila Real. Ele ficou emocionado, ele falou assim, eu estou colaborando porque esse hospital é físico, é de concreto, e ele vai ficar em São José dos Campos. Não é um hospital de tenda, que depois que acaba o Covid vai embora. Então, se vai ficar os nossos clientes e os nossos colaboradores vão usar, por que não o nosso supermercado, as nossas empresas colaborarem? E a gente fica emocionado, que são pessoas de São José dos Campos, que estão destinando parte do recurso do lucro das empresas para ajudarem a construção do hospital. Agora, o lado negativo, não é do hospital não, o lado negativo que eu venho hoje aqui, são 2 bombas. A primeira, eu já falei aqui de porcalhão e vou continuar falando. As empresas de concreto na nossa cidade. É um absurdo o que os motoristas fazem. O cara pega o concreto, depois que ele vai concretar e entregar a massa na casa, ele sai ainda na bitoneira, vereador, com um pouco de concreto. Aí ele tem preguiça de limpar o caminhão. Aí ele para o caminhão numa subida e ele quer limpar, vereadora. Me permita, eu vou tirar a máscara aqui, porque para poder falar melhor. Obrigado, senhora, conceder a autorização. Então, conforme eu estava falando, esses motoristas aí, porque tem hora que nem a empresa sabe, vereadores. O motorista vai para o caminhão numa descida e está limpando, e está metendo concreto no asfalto novo da cidade. Tem muito lugar que ele põe um asfalto e está ficando asfalto. Tem lugar, vereador, que tem mais de 40 centímetros de asfalto. O carro está vindo e está batendo. O carro bate porque é pedra, porque depois que aquilo ali seca, não tira. Tem que pegar essas empresas, multar, atuar, mas dar uma multa danada. Danada. Eu tenho certeza que as empresas não sabem. Mas os motoristas, eu não sei por que eles fazem isso. Porque limpar, limpa na própria obra, limpa na garagem da empresa que pode limpar. Não, vai limpar o caminhão, o cara lava. Eu falei que eu ainda vou pegar motorista fazendo isso. Poxa, 2 amigos nossos, final de semana, caíram lá, um negócio de concreto, o cara andando de bicicleta, não sabe onde está e não vê.
porque quando vai esperar, está ali. Essa é a primeira bronca. Agora tem que agradecer a prefeitura. Minoro foi lá prontamente, viu e mandou limpar hoje. Parabéns, Minoro. Parabéns, agradecer aqui os colaboradores da Prefeitura Municipal, da Regional Centro lá, que foram lá no local lá e limparam. E a outra, o outro lado negativo também das empresas terceirizadas, quando eu, há 4 anos aqui, falava de que era o buraco, tinha vereador que dava risada. As empresas terceirizadas abrem o buraco, estão abrindo no asfalto novo, estão estourando os asfaltos novos da cidade. Tem um espaço ali na Avenida Xiximo e Fume, no Urbanova, com a rua Rui Rodrigues. A Telefônica foi lá, estourou o asfalto novo, que o supermercado fez de contrapartida, picotou e arrumou igual o serviço dela. Serviço porco. Serviço porco. Está ganhando muito dinheiro agora aí com a rede, porque está todo mundo usando a internet, eles estão aumentando o cabo, foram lá estourar e arrumaram daquele jeito. Cidade inteira está furando, vereador, parece buraco de tatu. Todo buraco, asfalto novo, aí a prefeitura chega lá e daí daqui a pouco eles vão lá e remendam, vereador. Só aquele pedacinho, a população fala, está tremendo. Não é tremendo, as empresas têm que fazer da maneira certa, mas agora a prefeitura vai e cobra. Os caras fazem, abrem o buraco, não avisa a prefeitura e tampa daquele jeito. É um absurdo isso. É um absurdo. As empresas terceirizadas, eu vou ficar aqui no pé. Seja qual empresa for, fez o serviço, tem que deixar o serviço com qualidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador líder de governo, José Dimas. Senhor presidente, querendo ratificar ou retificar a minha primeira solicitação, primeiro, então, solicito que a votação seja em bloco e a inclusão das indicações 1992, 1993 e dos requerimentos 873 e 878 e do documento diversos 330. E pedimos destaque ao documento requerimento 873. Solicito ainda, senhor presidente, a supressão da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2020, em função do feriado de Corpus Christi. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constante do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias, realizada nos dias 21 de maio de 2020, 32ª sessão ordinária. 26 de maio de 2020, 33ª sessão ordinária. 28 de maio de 2020, 34ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento, que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao documento. 4 votos favoráveis, portanto, está rejeitado o documento. Em votação, os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje. 2 de junho de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, só para justificar esse requerimento que foi rejeitado aqui pela maioria dos colegas vereadores, é o requerimento que gostaria de solicitar informação à prefeitura de quantos testes já foram realizados até o presente momento pelo poder público, e em especial o teste PCR, porque ele é fundamental, como é a orientação colocada por todos os especialistas, que a quantidade de testagem precisa ser ampliada e ser feita em massa, para a gente diminuir esses problemas causados pela pandemia e também para que a gente possa ter um melhor planejamento de atendimento à população. Então, era um pedido de informação de quantos testes já foram feitos até agora. A prefeitura, sabendo dessa informação, sabendo da notícia de que a gente estaria fazendo esse documento, lançou uma nota, agora há pouco,
colocando que a cidade teve 4.413 testes entre público e privado, que já é um número extremamente baixo e de todos os tipos de testes. Então, fica aqui, independente da questão do requerimento, a necessidade da Prefeitura ampliar o número de testagens para pessoas que estiverem com sintomas e que procurem o BS, o UPA e o hospital, para que possam fazer esse teste PCR. Quando fui conversar com vários médicos, todos os médicos falaram, precisa ter mais testagem. E agora o que a gente vê é que o poder público, Prefeitura, está escondendo o número. Precisamos saber esse número, quanto que foi feito, até para cobrar, para fazer mais. Se já teve doação de empresas, já teve, no caso até a Embraer, que doou 20 mil testes, se foi desse modelo PCR, precisa fazer mais, porque não está sendo feito. Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Marcão da Academia e Amélia Naomi, pelo passamento dos senhores Antenor de Souza, José Venceslau e Paulo Bicarato. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.